Olá, querido estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma viagem pela história comigo, professor Daniel. O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos, religiosidade no Oriente. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Em algumas aulas anteriores, falamos sobre religião e religiosidade. Lembra? O homem, desde o princípio do mundo, buscou acreditar que, além dele, existem forças supremas. Essas forças controlariam a natureza. Cada povo foi procurando explicar uma representação dessas forças supremas em que acreditavam. A partir das cidades, a religiosidade foi sendo institucionalizada até surgir as religiões. Nós já falamos um pouco sobre algumas religiões dos povos antigos, como dos mesopotâmicos e egípcios. Entre seus deuses havia Shamash, o deus do sol e da justiça, também chamado de Sama, Samash, Babar ou Tu, na Mesopotâmia. E Anubis, considerado o deus dos mortos no Egito, que também era chamado de Anupo ou Impu. Alguns deuses acabavam tendo vários nomes, dependendo das regiões em que eram cultuados. Tanto os mesopotâmicos quanto os egípcios tinham algo em comum nas suas religiões. Eles eram politeístas. Você lembra o que é politeísta? A crença em muitos deuses é chamada de politeísmo, ou seja, mesopotâmicos e egípcios eram politeístas. Você consegue identificar o que significa esse desenho? E esse? Não imagina o que significa? Te entendo. Nem eu saberia se não soubesse que são hieróglifos, uma escrita criada pelos egípcios. Esses símbolos que você está vendo e não está entendendo o que significa, representam nomes de deuses. Esse é Osíris. Ele foi o primeiro faraó do Egito. É considerado o deus dos mortos, do julgamento, do além-vida. Ele foi um dos deuses mais cultuados no Egito. Ísis é a deusa da fertilidade, do amor, da magia e da maternidade. Manifestava-se como esposa e mãe. Ísis tinha uma magia poderosa e era sempre invocada em feitiços de cura. Esse é Horus, o deus do céu, dos vivos, dos faraós e das famílias. Sua cabeça era de falcão, seu corpo de homem, e os olhos representavam o sol e a lua. E ele usava uma coroa vermelha e branca, que representava seu poder sobre todo o Egito. Por último, temos Sete, considerado o deus da guerra, do deserto, da seca e do caos. Podemos dizer que era um deus bem complicado. Sua representação era uma cabeça de cão. Esses quatro fazem parte de uma lenda bem interessante. Muito antigamente, Sete era irmão de Osíris e o matou para assumir o poder no Egito. Ísis, esposa de Osíris, recuperou o corpo do marido e, usando seus poderes mágicos, conseguiu dar nova vida a ele. A morte de Osíris foi vingada por seu filho, Horus, que assumiu o poder e restaurou a ordem no Egito. Osíris desceu então ao submundo e se tornou o senhor e juiz dos mortos. Acredita-se que todo morto é conduzido para o tribunal de Osíris, e lá é decidido se ele seria recompensado ou punido pelo que havia feito em vida. Por isso, os faraós mandavam construir as pirâmides, para que pudessem levar consigo tesouros e objetos à outra vida, como essas dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. Você pode até pensar que as pirâmides do Egito, uma das construções arquitetônicas mais incríveis da humanidade, eram templos dedicados aos deuses egípcios, não é? Mas não. Como eu falei, as pirâmides serviam para ostentar o poder dos faraós e servir de túmulo a eles. Os deuses egípcios tinham templos bem diferentes das pirâmides.
como esse, o Templo de Luxor, que era dedicado ao deus do vento, Amon. Dizem que ele tinha uma função importante relacionada ao rejuvenescimento dos faraós. Por isso, acredita-se que muitos faraós foram coroados nesse templo. Os templos egípcios serviam para o culto oficial aos deuses e a celebração dos faraós. Os rituais eram realizados como forma de manter o equilíbrio do universo entre o mundo físico e o espiritual. Os mesopotâmicos também construíram templos. Você lembra que na última aula eu falei dos zigurate? Os mesopotâmicos acreditavam que os templos deveriam ser altos, porque os deuses moravam no céu, e os zigurates facilitariam a descida deles à terra, para ajudar os homens a sofrerem menos. Você já ouviu falar na Torre de Babel? Os hebreus, segundo a Bíblia, lá no livro de Gênesis, falam dessa torre. Segundo a história, ela teria sido construída numa época em que se falava uma única língua. Dizem que os homens tentaram construir uma torre que alcançaria o limite do céu e chegariam aos deuses. Segundo os hebreus, o Deus deles não gostou disso. Dizem alguns que, como castigo, houve uma ventania forte que derrubou a torre. Com isso, pessoas caíram e foram espalhadas. E para confundi-las e fazer com que elas não se entendessem, o Deus dos hebreus fez com que começassem a falar idiomas diferentes. Foi uma confusão geral. Professor, isso foi verdade? Eu não posso dizer que sim, mas alguns historiadores falam de grandes templos bem altos, que nem esse da Torre de Babel. Afinal, eles queriam chegar perto dos deuses. E várias cidades mesopotâmicas tinham templos para os seus deuses. Como os hebreus não eram politeístas, isso deve ter ajudado a criar essa história desse jeito que eles contaram. Sobre a religião dos hebreus deixaremos para outra aula. Em aulas anteriores, falamos um pouquinho sobre uma das religiões mais antigas do Oriente. Você lembra qual era? O hinduísmo. Ele pode ser considerada uma das religiões mais antigas do mundo. Mas é curioso, né, que o hinduísmo não tem um fundador e também não tem uma organização central. E não há uma relação de crenças que os hinduístas devam seguir. O hinduísmo ele é formado por crenças e filosofias de vida, tradições culturais e valores. Sua filosofia religiosa está escrita em 4 livros chamados Vedas, que quer dizer livros do conhecimento. Apesar de não haver uma relação de crenças ou uma organização central, uma coisa é certa: todos os hinduístas respeitam os Vedas, ou seja, o conjunto de livros sagrados. Neles estão contidos poemas e músicas. São 4 livros no total, contendo mais de 1000 textos. Os Vedas reúnem um conjunto de hinos religiosos, preces e histórias sobre a natureza humana e a criação do universo. O hinduísmo reverencia centenas de divindades. Entre elas, os deuses mais importantes são Brahma, Vishnu e Shiva. Segundo o hinduísmo, Brahma é o criador do universo. E dizem que os Vedas foram escritos por Brahma e que cada cabeça dele teria recitado um dos Vedas. Por isso, são 4 Vedas. Brahma é tão importante que a partir dele até a organização social dos povos hindus foi feita, chamada de sociedade de castas. Da cabeça de Brahma surgiram os Brahmanes. Eles eram principalmente sacerdotes, professores e intelectuais. Os Kshatriyas eram os guerreiros e governantes, que nasceram dos seus braços. Os Vaishyas, responsáveis pelas atividades comerciais e agrícolas, foram criados a partir de suas coxas. E por último, os Shudras. Eles vieram dos pés de Brahma e faziam todos os trabalhos braçais. Um dos princípios mais importantes do hinduísmo é o da tolerância a outras crenças presentes nos Vedas. Isso diferencia o hinduísmo de muitas outras religiões. Devotos de Ganesha e devotos de Vishnu convivem pacificamente, cada um acreditando no seu Deus. Alguns são até considerados monoteístas, pois acreditam em apenas um desses deuses. Em muitas religiões, a fé alheia não é vista com bons olhos, mas no hinduísmo há uma convivência pacífica entre elas.
E essa diversidade religiosa no hinduísmo é muito interessante. Tanto que delas surgiram outras religiões, como o budismo. Essa religião, ela não é politeísta ou monoteísta. Mas, professor, se ela não acredita em um Deus ou vários, ela é o quê? Ela é não teísta. O não teísmo não precisa da figura de um Deus para acreditar em algo, mas está relacionado à espiritualidade e à religião. Alguns exemplos de religiões não teístas são o confucionismo, o taoísmo, jainismo e o budismo. Vamos falar sobre o budismo. Se não há um Deus para os budistas, eles acreditam em quê, então? Podemos dizer que o budismo acredita em Buda, esse aqui da imagem. Mas os budistas não o veem como um Deus. Ele é visto como um iluminado. E a partir dos seus ensinamentos, os homens também podiam encontrar a luz. Buda nasceu sendo chamado de Siddhartha Gautama, na Índia, há mais de 2.500 anos. Ele era um príncipe que viveu isolado do mundo. Quando saiu do palácio aos 29 anos de idade, viu o sofrimento e a miséria do povo. Foi aí que ele resolveu se isolar do mundo, a fim de encontrar um método para o fim do sofrimento humano. 6 anos depois, ele compreendeu o sofrimento e uma forma de eliminá-lo. Daí surgiu a doutrina budista. Os budistas acreditam que essa doutrina serve para todos alcançarem as felicidades passageiras, como inteligência, saúde, beleza, prosperidade e relações agradáveis, e também a felicidade definitiva, que é a iluminação. Por isso, é necessário o pleno conhecimento físico e espiritual. No budismo, é importante o ser humano se desapegar de todos os defeitos próprios da humanidade, como a raiva, ciúme, inveja, e desenvolver as qualidades, como o amor, generosidade, sabedoria, etc. Os primeiros ensinamentos de Buda estão nas suas 4 verdades nobres. Nelas, ele fala sobre como parar o sofrimento e como eliminá-lo. Podemos dizer que viver é sofrer, ou seja, a vida é sofrimento. A causa está relacionada ao sofrimento, ser um fruto do apego aos desejos. O sofrimento acaba quando se entende que ele não é provisório, ou seja, ele pode parar. O sofrimento é totalmente extinto quando se adota posturas corretas. Esse é o caminho para a extinção do sofrimento definitivamente. Se eu fosse continuar falando das outras religiões do Oriente, iríamos levar alguns dias. Mas eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e conhecido um pouquinho dessas religiões. Muitas das manifestações religiosas dos povos antigos ainda hoje podem ser reconhecidas. Afinal, elas são traços das culturas desses povos. E estudando história, temos a chance de conhecer um pouco desses povos. E aí, vamos testar os nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Os mesopotâmicos dedicavam templos aos deuses e acreditavam que eles deveriam ser altos, porque os deuses moravam no céu. Indique o nome dado pelos mesopotâmicos a essa construção. Alternativa A, pirâmides. Alternativa B, castas. Alternativa C, zigurates. Alternativa D, túmulos. E aí, lembra como é que os mesopotâmicos chamavam os seus templos? A alternativa correta é a letra C, zigurates. Parabéns se você acertou. Vamos à atividade 2. O hinduísmo reverencia centenas de divindades e tem a sua filosofia religiosa transcritas nos Vedas. Assinale a alternativa incorreta sobre outras características do hinduísmo. Alternativa A. O hinduísmo é uma das mais antigas religiões do mundo. Alternativa B. O fundador do hinduísmo foi Siddhartha Gautama. Alternativa C. O hinduísmo não tem uma organização central. Alternativa D. Não há uma relação de crenças que os hinduístas devem seguir.
E aí, qual dessas alternativas é uma característica incorreta sobre o hinduísmo? Quem prestou atenção vai acertar essa fácil. A alternativa certa é a letra B. O fundador do hinduísmo foi Siddhartha Gautama. Mas por que está incorreta, professor? Vamos lembrar duas coisas. Uma, o hinduísmo não tem fundador. Segunda, Siddhartha Gautama foi fundador da doutrina budista. Vamos então à atividade 3. O budismo surgiu quando Siddhartha Gautama, Buda, resolveu se isolar do mundo a fim de encontrar um método que pusesse fim ao sofrimento humano. Quando ele compreendeu o sofrimento, originou a doutrina budista. Como Buda chamou os seus ensinamentos sobre o sofrimento? Alternativa A, sociedade de castas. Alternativa B, felicidades passageiras e felicidade definitiva. Alternativa C, 4 Vedas. Alternativa D, 4 verdades nobres. A partir do momento em que Buda resolveu se isolar e procurar um método para encontrar o fim do sofrimento humano, ele originou a doutrina budista. E como ele chamou esses ensinamentos? A alternativa certa é a letra D, as 4 verdades nobres. Acertou? Parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos um pouco sobre religiosidade no Oriente, apresentando algumas religiões, como a dos mesopotâmicos e dos egípcios, que eram 2 religiões politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Eles construíram templos para entrar em contato com seus deuses. O hinduísmo é outro exemplo de religião politeísta, sobre o qual falamos hoje. Eles seguem a doutrina a partir dos preceitos escritos nos Vedas. Essa religião é exemplo de pluralidade e tolerância religiosa. Falamos também sobre uma religião não teísta, aquela que não tem um Deus, mas segue uma doutrina, o budismo, surgida a partir da inspiração de Buda, que buscou compreender e superar o sofrimento humano. A diversidade religiosa no Oriente é muito grande. Essas manifestações mostradas hoje são muito pouco de cada uma delas. E como eu sempre falo, essa história não acaba aqui. Então, te desafio a procurar conhecer um pouco melhor de cada uma delas e conhecer outras religiões do Oriente também. Afinal, é muito bom conhecer a história da nossa humanidade. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.